canal. Eu sou a Tuane e eu venho aqui já contar algumas histórias sobrenaturais para vocês, sobre lendas. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no canal, já curte, compartilha e deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver. Sem muita enrolação, eu fiquei um pouco sumida daqui. Sim, gente, eu confesso que eu fui bem relapsa, mas eu pretendo estar aqui de volta, trazer mais vídeos para vocês e com muito conteúdo legal. Caso você tenha alguma história que você queira que eu leia aqui, eu vou deixar um e-mail na descrição do vídeo. Aqui na descrição do canal também tem um e-mail. E vamos lá. Foi me pedido há um tempo atrás que eu falasse sobre algumas lendas urbanas. O meu penúltimo vídeo, se eu não me engano, eu falei sobre histórias, sobre lendas do estado de Goiás. No caso, falei mais de Goiânia também. E falavam assim pra mim: Tuane, conta as lendas urbanas de Anápolis. E eu não sabia que Anápolis tinha algumas lendas urbanas lá. Então eu vou falar pra vocês aqui algumas lendas que eu pesquisei sobre Anápolis, tá bom? Então vou falar um pouquinho sobre as lendas urbanas de Anápolis. A primeira que eu pesquisei aqui é que diz que na Vila Góis há uma bruxa. Isso mesmo. O lago onde hoje é o Parque Onofre Quinan, que fica na Vila Góis, costumava antigamente abastecer parte da cidade. Dizem que o local era muito bem frequentado, especialmente pelas crianças que brincavam nas águas para se refrescar no calorão do estado. Sim, gente, Goiás é quente, muito quente. É dito que alguns dos pequenos morreram afogados. Sim, foi uma das fatalidades deste local. Como se isso já não fosse perturbador bastante, há rumores de que havia uma velha senhora por lá, dita como a bruxa, que recolhia os corpos dos pequeninos para utilizá-los em artes das trevas. Gente, na minha opinião, o corpo dos pequeninos, acho que não tem muita serventia para bruxaria. Bom, no caso, pelo pouco que eu observo pela bruxaria, serviria vivo, a energia da vida. Mas vamos lá. Cemitério São Miguel. Cemitérios já não são o lugar favorito de muita gente, mas em Anápolis há uma história bastante macabra que circunda o cemitério São Miguel, com a lenda de que é possível ouvir risadas de crianças já falecidas no local. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Gente, eu tô sem microfone porque o meu filho pegou e eu não sei onde tá. Sim, pra quem não sabe, meu filho tem um canal e às vezes ele pega também pra gravar. Mas vamos lá. Diz a lenda que é possível escutar risadas de crianças que já faleceram, brincando pelo cemitério. Não se sabe ao certo, mas a história diz que, na década de 80, um menino chamado Carlos Eduardo morava na região e era tido por todos por muito tímido e introvertido. Sempre falava para a mãe que passava as tardes brincando com outro garoto chamado Antônio. Sua mãe, desconfiada, resolveu segui-lo. E, para o seu espanto, ela descobriu que ele brincava dentro do cemitério, ao lado de um túmulo com o nome de Antônio. Caramba, gente. Isso pode acontecer, viu? São os amigos imaginários. Diz, então, que na mesma noite que ela descobriu isso, Carlos morreu dormindo. A partir daí, a risada destes garotos, Carlos e Antônio, eram ouvidas pelos cemitérios. Eles foram enterrados lado a lado. Caramba, se tornaram amiguinhos. Será que o Antônio não era um espírito que matou o Carlos, não? Pode ser uma hipótese. Essa história é bem bacana. Lembrando, gente, que isso são lendas, tá? Ainda não tem nenhum fato que comprove 100% de que isso aconteceu. Criança do Hospital Evangélico. Eu não sei se eu contei aqui, mas eu vou contar a história de uma criança pra vocês que aconteceu comigo.
agora uma história que realmente é difícil achar uma explicação, que é a aparição dessa criança no hospital evangélico. Frequentemente, ela é vista pelos funcionários do local. Ninguém consegue ao certo falar como que a pequena aparece tão subitamente e some no meio de algum corredor. Dizem que ela é encontrada com mais frequência na UTI da unidade. E na realidade, nunca tentou fazer mal a nenhum dos membros da equipe ou paciente. Porém, há um agouro envolvendo a presença da pequena, já que sempre que ela surge, é sinal de que algum dos acamados irá morrer em breve. Pode ser. Pode ser. Agora vamos para os fantasmas do Antezina Santana. Gente, mais um colégio. Em Goiânia tem um, que é o Colégio de Freiras. Em Anápolis também tem um. Como muitos já sabem, o Colégio Estadual Antezina Santana foi sido construído onde antes funcionava um presídio. Eu não sabia. Eu já ouvi falar desse colégio, mas eu não sabia que ele foi construído em cima de onde funcionava um presídio. Acontece que mesmo após a penitenciária ter sido fechada, alguns dos presos que já não estão mais entre nós não conseguiram partir para o próximo plano. Acontece muito, gente, pessoas que não conseguem se desprender do local que morreram. Acontece mais do que a gente imagina. Né, Nick? Aos poucos, os relatos foram diminuindo com o passar dos anos, mas ainda antigos alunos e funcionários do local têm várias histórias de arrepiar. Não é incomum, dentre os estudantes, rumores de terem visto vultos ou sombras que não deveriam estar ali e que somem antes de outros verem, ou mesmo de barulhos e sons inexplicáveis. Ex-alunos juram terem visto aparições de antigos detentos que morreram atrás das grades. Até entre os funcionários que trabalham lá não gostam quando por algum motivo precisam ficar no local depois de escurecer. Seja por qual for o motivo, as almas dos falecidos jamais teriam conseguido deixar o local. E desde então estariam assombrando as crianças e jovens que estudam lá. O que foi, Nick? Nick, o cachorro. Nick, que foi, minha douradinha? Que foi tentando caber onde não te cabe? Então, gente, a assombração, elas não aparecem só à noite. Vamos ser bem sinceros, quando tem algum evento sobrenatural, eles não esperam a noite para acontecer. Eu já vi criança andando dentro da casa da minha mãe de dia, pleno 1h da tarde. Então, esses eventos não se concretizam somente à noite, tá bom? Se tiver algum médium, algum sensitivo me assistindo, me fala aí se isso realmente é verdade, que as coisas não acontecem só de noite, que elas também acontecem durante o dia. Temos mais um hospital lá em Anápolis também, o fantasma do Hospital Dom Bosco. A lenda no antigo Hospital Dom Bosco, criado pelo médico e pelo político Anapolino de Faria, fechou as portas. Então vamos lá. Esse hospital, o Dom Bosco, ele foi criado por um médico e pelo político. Acho que o médico deveria se chamar Dom Bosco e o político Anapolino de Faria. Ele já fechou suas portas. Uma assombração suspeita rondava pelos corredores durante a noite. Do hospital fechado, que essa assombração ronda. Acontece que, longe de fazer mal aos pacientes, o hospital ainda funcionava. Longe de fazer mal aos pacientes, o fantasma de uma antiga enfermeira passava em cada quarto, cobrindo os doentes e oferecendo uma manta aos acompanhantes. Gente, a enfermeira fantasminha, gente boa! E no dia seguinte, quando iam devolver o cobertor, eram surpreendidos pela equipe do local, que diziam que a coberta não era da unidade médica, bem como nenhuma enfermeira passava nos quartos cobrindo as pessoas. Essa é boazinha, viu? Mesmo morta, ainda levou a sua profissão adiante.
Gente, eu vou colocar pra vocês a foto que tá aqui pra mim. Vocês vão ficar besta. Outra lenda. Essa eu tenho mais medo, viu, gente? Até porque eu gosto de pegar BR à noite. Eu tenho medo. Gente, eu adoro dirigir de noite. A caroneira da rodovia. Já imaginou? Você tá ali 2, 3 horas da manhã, naquela BR zona ali, ó, Goiânia, Brasília, escutando Hotel Califórnia e ver uma caroneira. Ai, gente, que susto que não deve dar. Mas vamos lá. Sobre essa lenda, temos poucas informações e dados confiáveis. E segue sendo uma das histórias mais intrigantes. O ponto comum entre os relatos aponta que no final da década de 90, na saída para Goiânia, uma mulher casada com um importante médico da cidade teria sido atropelada por um motorista que perdeu o controle do carro. Gente, lembrando que nessa época, a rodovia que liga Goiânia, Anápolis-Goiânia, ela não era duplicada, tá? Ela era mão única. Perdão, mão dupla. A mesma pista que ia para Goiânia, vinha para Anápolis. Dá para entender. Entretanto, dizem que a moça, por ter tido um fim tão súbito, não conseguiu compreender direito o que aconteceu e teria tentado, por diversas vezes, pedir carona aos motoristas que passavam. Embora os relatos tenham diminuído muito com o passar dos anos, há ainda os que alegam terem visto a figura quando ainda eram crianças e acompanhavam os pais em viagem. Eita, lelê! Gente, temos uma outra aqui. Também Gente, eu pesquisei, eu peguei as lendas que são mais faladas. Caso vocês tenham alguma que queiram me enviar, lembre-se que eu vou deixar o e-mail aqui na descrição desse vídeo. E também tem na página inicial do canal, tá bom? A lenda do maníaco da tornearia. O que é uma tornearia? O torno, geralmente são lugares que fazem motor de carro, mexem com fundição de ferro, essas coisas, tá? Então, neste caso aqui, creio eu que ele mexia com retífica, esse torneador. Essa é uma história antiga e ela é muito popular também nos anos 90. Fala sobre um torneador que viveu há muito tempo na cidade, embora não se saiba muito sobre a história de vida dele, nem sobre a família que tinha ou mesmo o seu sobrenome. As ações que praticou ficaram marcadas no imaginário popular. Na época, a construção de Brasília havia acabado de ser finalizada e diversos forasteiros que haviam trabalhado nas obras estavam se instalando em regiões do entorno, dentre elas Anápolis. O misterioso torneiro viveu a maior parte da sua vida nas áreas periféricas da cidade, que viriam a se tornar o bairro São Joaquim. Os poucos fragmentos da infância deste homem vieram dos relatos de caseiros vizinhos, que viam a criança solitária e calada brincando com facas e outros instrumentos no meio do mato. Diziam que ele tinha o costume de levar animais para um pequeno casebre do sítio que o pai tomava conta, e lá os torturava com instrumentos rudimentares de torno. Gente, tem criança que é ruim mesmo. Passado o tempo, por motivos que ninguém sabe ao certo, os donos da fazenda e a família do rapaz desapareceram de forma misteriosa. Já adulto, ele teria remodelado toda a casa, transformando-a em uma tornearia de fogo. Segundo relatos, ele tinha uma obsessão doentia por crianças e teria dado fim a diversas delas em seu lote, afastado de olhares curiosos. As histórias macabras envolvendo esses massacres que ele promovia marcaram a infância de diversos anapolinos. Eita, aí é complicado. Gente. É isso. É o que a gente tem de história por enquanto. Caso vocês tenham mais alguma para me contar, é só deixar aqui nos comentários o que vocês também gostariam de ver. E caso vocês tenham um fato sobrenatural,
pode me mandar também que eu vou ter o maior prazer em contar aqui pra vocês. Ah, eu falei que eu ia contar de uma criança, né? Só que essa não é na casa da minha mãe, não. Essa foi na minha casa. Eu acho que eu já cheguei até a contar aqui. Se eu já contei, eu não lembro, mas vou contar de novo. Eu tinha me recém-separado. Eu morava numa casa que já tinha uma sensação de você estar sendo observado. E nesse dia eu meio dormi, me acordado. Meus filhos estavam no quarto deles, os dois na época dormiam juntos. O Guilherme estava com uns 3 anos, se eu não me engano. Eduarda com uns 2. Dudinha no bercinho dela, o Guilherme na caminha. E eu encostava a porta deles e a minha porta ficava entreaberta, entre aspas, né? A mãe nunca dorme com a porta entreaberta quando você tem criança pequena. E eu vi uma criança passando, porque a gente não dorme direito, né? Quando a gente tem filho pequeno. A gente dorme meio acordado. E qualquer barulho de criança a gente tá desperto. E eu tive a sensação de que o Guilherme havia levantado. Na minha cabeça, o Guilherme levantou. Pensei que ele ia ao banheiro. Só que ele não entrou no banheiro. Ele foi direto pra sala. E deitada, eu ainda falei assim, Guilherme, volta pro seu quarto. E a criança não voltou. Eu falei, que estranho, porque quando eu falo pro Guilherme voltar, ele volta. E ele não, quando ele acordava assim de madrugada, ele não tinha o costume de ir pra sala. Ele sempre ia pro meu quarto. Ele geralmente deitava comigo, dormia e depois eu levava de volta pra cama dele. E a criança não voltou. Eu levantei da cama. De relance não vi ninguém na sala, fui ao quarto e vi que ele estava dormindo bonitinho. A Eduarda não descia do berço, então a Eduarda estava no berço bonitinha lá. Quando eu retorno do quarto deles, quando eu olho pra perto da cortina, atrás da porta ali, entre a porta e a cortina da sala, uma criança me olhando. Gente, eu não lembro nem o horário, mas eu levei um susto. Mas a única coisa que eu falei, pode ir embora daqui. Este lugar não te pertence, pode ir embora. E nisso ela riu pra mim e saiu, atravessou a parede, sumiu. Eu me lembro que a criança era bem, mais ou menos na idade do Guilherme, ali uns 3 anos, a altura, e bem loirinha, como o Guilherme era. Mas é isso. Gente, depois que eu encerrei o vídeo, eu abri mais pesquisa pra saber se em Rapaz Anápolis não tem mais coisa, não. Porque eu tinha lido em algum lugar falando sobre aquele parque aquático que tem na BR, indo pra Anápolis, que é o antigo Aquamania. E eu descobri algumas coisas. Eu descobri mais 3 lugares lá, pesquisando aqui. Então eu vou falar aqui pra vocês rapidinho pra agregar mais nesse vídeo. Vamos lá. O Aquamania, ele fica na rodovia. Então ali quem tá indo pra Anápolis, ele tá entre Anápolis e Goiânia, naquela BR. Ele é um empreendimento que prometia ser um parque aquático na beira da rodovia, mas hoje as suas estruturas estão destruídas e cobertas por vegetação. Essa atmosfera é comparada a um filme de terror, tornando o local um ponto de interesse para aqueles que buscam lendas urbanas e exploração em lugares abandonados. Gente, aquele parque, eu lembro que meu padrinho tinha a cota dele. Ele é um sonho em ruínas. Eu também vou deixar a imagem para vocês aqui, tá bom? Quais são os mistérios? Eu vou começar a contar a história ali rapidinho de tudo, tá? Ele fica na BR-153. Se você passar ali, você ainda vai ver o esqueleto desses tobogãs. Ele fica próximo a Goianápolis. Dificilmente você não vai notar essas estruturas, tá bom? Ela fica hoje perto de um dos pedágios da rodovia, mesmo que esteja abandonado. Ele trata-se do Aquamania, que começou a ser construído em 1993, mas nunca foi inaugurado. Impactos ambientais, uma morte trágica, briga entre sócios e milhares de pessoas no prejuízo. Esses são alguns dos motivos que se escondem atrás das ruínas deste parque aquático.
Gente, lá realmente ele parece filme de terror. Quais são os mistérios? O local é cercado de mistérios e nem os vizinhos sabem ao certo todos os detalhes dessa história. Tem quem chegue a dizer, a boca miúda, que a obra pertencia à ex-dupla sertaneja Leandro e Leonardo. Os irmãos nasceram em Goianápolis, a capital do tomate. Apesar dos rumores, os cantores não eram donos do complexo. A história do Aquamania está registrada em centenas de páginas de processos judiciais e nas memórias dos advogados, empresários e de cerca de 11 mil sócios que pagaram parcelas para ter direito ao estabelecimento em vão. Então, gente, eram cotas, né? É igual hoje em dia você tem cota do privê de Roma, do privê de Roma e assim vai indo. O lançamento das obras do Aquamania veio acompanhado de propagandas na televisão. O lema era diversão sadia para a sua família em um complexo recreativo de última geração, inspirados nos mais modernos parques mundiais. Além de uma grande piscina de ondas, o destaque do empreendimento seria o Polivalente Tower, um tobogã gigante dividido em 4 partes, o Tube, com 2 pistas juntas, em forma de trança, e o Kamikaze em queda livre, o Free Wave e o Hidromania. O Kamikaze deve ser baseado naquele lá do Beach Park, e que o de Roma tem, que é o Insano, né, do Beach Park. Depois de 30 anos, as estruturas dos atrativos ainda chamam a atenção na beira da rodovia, mas lembram mais um filme de terror, com algumas partes destruídas e secada pela vegetação alta e pelos animais. Aqui não cabe falar sobre quem são os donos, então não tem muita coisa assim o que dizer. Como que surgiu essas lendas? A inauguração do Aquamania representava uma possibilidade inédita de crescimento econômico para a cidade, né? Ali entre Goianápolis e Anápolis. Começou tudo com uma briga entre sócios. Sim, gente, os sócios brigaram. E também não convém muito dizer o porquê, né? Mas até então os moradores dizem que naquela obra morreram alguns funcionários na construção do parque aquático. Se isso é verdade ou não sabemos. O que sabemos é que há relatos de pessoas que têm fazendas ali na cercania que veem esses trabalhadores ali. Enfim, coisas e coisas. Um outro local em Anápolis que gera muita curiosidade é um santuário que está abandonado. Ele está em ruínas há anos. E se você procurar na rede vizinha, ele mostra a exploração do local. Diz que é um local grande e misterioso, mas não tem muitas informações precisas sobre o local. Não tem aqui informação de em qual local exato está esse santuário, mas no TikTok a pessoa só filma o local, mas não dá o endereço certo de como que esse local é, ou qual o trecho certo que está. Temos também um templo de Quimbanda, chamado a Porteira das Almas. Este é um templo religioso dedicado à Quimbanda, uma prática religiosa afro-brasileira, para pessoas interessadas em um lado mais místico. Este tipo de lugar pode ter um ambiente com energia espiritual única, é um espaço que se difere das atrações turísticas comuns e pode ser considerado um lugar de uma experiência sobrenatural. Lembrando, gente, esses últimos 3 que eu falei para vocês possuem características que acabam se tornando interessantes para o público. E lembrando que o templo de Quimbanda precisa ser respeitado, tá bom, gente? Nós vivemos num país laico e lembrando que... Como é que é o nome, gente, de religião? É crime, tá bom, gente? Então não julguem as pessoas que frequentam isso.